Bom, o assunto de hoje eu falo que ele é espinhoso, eu acho que é fundamental a gente bater esse papo, porque esse assunto de cone, ele realmente tem que balizar e ele tem que servir com alerta, tá bom? Então, primeiro é o seguinte, existe um instrutor para o motociclismo, um instrutor, né? Vocês vão entender qual que é a função e a diferença do instrutor, e existe o facilitador, tá? E aí, meus amigos, a diferença é brutal, brutal, né? Primeiro que eu vou falar do instrutor e vou resumir o facilitador numa palavra só, e vocês vão entender o perigo disso, tá bom? Então vamos lá, o instrutor, ele tem que ter formação, né? Ele tem que ter formação, ele tem que ter estudado em algum lugar, ele tem que ter ah, se debruçado sobre um método, ele tem que ter aplicado um método, ele tem que ter experimentado um método, ele tem que ter medido um método. O instrutor ele tem que ter formado alunos naquele método que ele ensina e ele tem que ter resultado baseado no método. Primeira coisa do instrutor, tá bom? Segunda coisa, ele tem que ser credenciado. Então, assim, a primeira coisa que você vai falar para o instrutor é onde você estudou, né? Onde você se formou, que tipo de formação você tem, que cursos você fez, além dos cursos nacionais, nada contra, mas eles não podem servir só de referência. E a segunda pergunta é, cadê tua credencial de instrutor? Quando eu falo credencial, minimamente, tá? Eu estou falando de uma credencial de instrutor de trânsito. Minimamente, ele tem que ter um instrutor de trânsito. Ele tem que ser um instrutor de trânsito, tá? Quando eu falo minimamente, até pelo aspecto legal. Porque imagina que ele está lá te instruindo no local e tudo mais, e aí vem uma fiscalização, né? Vem a polícia de trânsito, vem o próprio Detran, sei lá o que, da sua cidade, da sua região, e ele vai perguntar, vai falar, tudo bem, ótimo, você está instruindo legal, você está instruindo matéria de trânsito, você é instrutor de trânsito? E ele não é. Ele está fazendo ali porque... Bom, o teu instrutor, ele tem que ter autorização para instruir, né? Então, vamos lá. Se ele ministra um método que ele aprendeu, um método que ele trouxe, um método que ele usa, seja lá o que for, ele tem que ter autorização de quem criou o método para poder instruir em cima daquele método, a não ser que ele desenvolva o método dele. Aí me chega um caso de um instrutor, né, que se dizia formado lá fora, num método. E aí eu conheço muita gente lá fora, e enfim, esse meio de moto técnico, ainda que seja mundo, acredite, ele é pequeno, tá? E daí eu vou lá e falo com a pessoa do método que ele supostamente declarou, e essa pessoa, esse de fato o criador e o instrutor do método, ele fala, não, ele não é instrutor, eu não credenciei ele no método, ele simplesmente é um aluno e, pasme, ele veio para cá, ele tentou fazer a prova para ser instrutor e não passou. Então, você precisa ver se aquele método que ele está falando, que ele está declarando, ele está autorizado a instruir, né? E por fim, pessoal, um instrutor, ele tem que ser técnico. Ponto. Ele tem que explicar o porquê das coisas. Ele não basta sair montando circuito de cone, colocando os cones assim, assado, fazer um monte de figura bonitinha, que tem um monte na internet, tá? Se ele não é técnico, ele não explica o porquê daquilo. E aí, sobre isso, sobre explicar o porquê, eu vou falar na nossa terceira fase aqui da conversa, mas eu queria que você guardasse isso. Ele tem que ser técnico, necessariamente ele tem que ser técnico, tá bom? Então, assim, nossa primeira fase eu faço um apanhado geral sobre instrutor e facilitador. E aí eu resumir, vou dar um repasse para você o que é um instrutor. O instrutor ele tem que ter a formação, ele tem que ter credencial, ele tem que ter autorização para ministrar em cima do método que ele está pegando e ele tem que ser técnico. Por técnico, entenda-se alguém que vai dizer os porquês das coisas, tá bom? Aí você fala, é pouca coisa? Não, é bastante coisa, é o suficiente para você fazer uma escolha. É o suficiente para você fazer uma escolha.
Atente para uma coisa. Você coloca, quando você paga esses cursos por aí, você coloca a sua vida em risco. Você coloca a sua vida em jogo na mão daquele suposto instrutor ou instrutora. Cuidado com o que você faz, cuidado com isso, tá? Porque na verdade esse suposto instrutor ou instrutora não é instrutor ou instrutora coisa nenhuma. Ele está mais para facilitador. Ele facilita para você uma experiência. Ele facilita a experiência que ele tem, ele facilita o fato de que ele foi lá, treinou bastante, e aí ele aprendeu e ele facilita essa experiência para você. E olha, a diferença de um instrutor que é técnico, que tem credencial, que tem formação, que foi lá, que estudou, que se debruçou num método, que melhorou o método, isso é fundamental você ouvir, e a diferença de um facilitador. O facilitador, ele facilita o que ele aprendeu. Portanto, ele dá para você vício. Ele passa para você, ele te dá de bandeja, ele te dá de presente, um presente de grego, vício de pilotagem. Né? Ele vai lá e ele treinou, ele fez aquilo, ele criou um hackzinho mental, ele colocou o dedo, a mão mais para cá, o pé assim, assim, assado, ele falou, puxa, funcionou para mim, porque ele tem alguma habilidade, ele está treinando. E aí ele vira e fala, se funciona para mim, funciona para você. Só que não é bem assim. Nem todo mundo tem o mesmo grau de habilidade, nem todo mundo quer fazer isso. Nem todo mundo quer se debruçar em um monte de circuito de cone. Né? Nem todo mundo quer ser atleta disso. A maioria das pessoas quer usar a moto pelo prazer que ela confere. A maioria das pessoas quer andar com a sua moto. E, sobretudo, a maioria das pessoas, eu diria quase 100% das pessoas, até esses instrutores e instrutoras, eles não querem se acidentar, não querem se machucar. Né? Se a gente for olhar o nosso nicho de motociclismo baseado, basicamente ele fala isso. Né? Ele diz, eu quero usar a minha moto, eu quero continuar a ter prazer, eu quero viajar com a minha moto, eu não quero me machucar, eu não quero sofrer acidente, eu não quero. Né? E aí quando você se coloca com um facilitador, diferente de um instrutor, e você começa a aprender por experiência, você começa a pegar a experiência dele, você herda dele os vícios de pilotagem. Tá? Então, meus amigos, nessa primeira fase, eu queria dizer para vocês que é muito fácil você tratar esse assunto. Tá? É fácil você, ao escolher um curso, um treinamento, um aprofundamento de moto, é muito fácil você ponderar e colocar na balança aquilo onde você pode depositar a tua vida. Né? Literalmente isso, aonde você pode depositar a tua vida. Tá? Eu não tô chateado não, tá? Não é uma live de desabafo não. Pelo contrário, é uma live de esclarecimento, porque eu quero realmente que você fique seguro. Essa é a minha meta. Esse é o meu estímulo, esse é o meu objetivo de vida, né? Dentro do meio do motociclismo. O meu objetivo de vida é esse, né? É dividir com você e fazer você ficar seguro. Fazer você dominar a tua moto, chegar bem na sua casa e voltar vivo, sobretudo vivo. Não voltar machucado e transmitir para você o conhecimento do jeito que ele é, de fato, e não o vício. Então é muito simples. Né? Ao você escolher um treinamento, um pacote de um curso, seja lá o que for, é muito importante que você saiba quem está te dando aquilo. E a pergunta é simples. Né? É só falar, olha, de onde você tirou isso? Olha, se você não quiser perguntar onde ele se formou, porque é válido e eu faria isso, né? Eu no mínimo perguntaria onde você tirou isso? De onde você tirou? De onde você colheu essa técnica? De onde você foi buscar isso? Onde você viu? Ou você inventou? Onde você depurou? Por que que é assim? Por que que é assado? Então assim, isso é crucial. Isso é fundamental para você poder, de fato, colocar a tua vida na mão de alguém que supostamente vai treinar você, tá bom? Já indo para o final, mas eu sempre vou relembrar isso, dentro das nossas fases, hoje a gente vai falar de 3 fases, cone não é fundamental e item essencial para garantir tua segurança. Acabei de fazer um curso lotado de cone,
um monte de cone, fiz um monte de não sei o que lá, de exercício com cone, e aí você saiu e saiba, você não está seguro, tá bom? A segunda fase eu queria me aprofundar com vocês para a gente tratar da questão do questionamento do instrutor, né? Que foi um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes, entre instrutor e facilitador, mas eu queria tratar nessa questão, nessa fase de questionar o instrutor, né? E aí, meus amigos, eu queria que vocês observassem algumas coisas, tá? De novo, material tem, né? O vídeo tá aí para todo mundo ver, né? Muitos vídeos, muitos vídeos. Eu queria que você analisasse, quando você recebe essas coisas, o tipo de comportamento desse instrutor ou instrutora, né? Então vai lá, observa como ele está trajado, que tipo de equipamento ele está usando, que mensagem que ele passa para você. Observe se ele está fazendo aquilo com desleixo, observe se ele está usando luva, se ele está usando jaqueta, o básico de um instrutor de moto que mexe com vida, né? E ele sabe que o equipamento de segurança é fundamental para te preservar vivo, né? E aí ele monta lá aquela sequência de cones e ele não tem equipamento, ou ele faz de qualquer jeito, né? Muita atenção para isso. Só isso já denuncia que tipo de formação que esse instrutor tem, tá? E fatalmente ele vai te dar de bandeja vício de pilotagem. Ele vai te entregar vício de pilotagem, né? Ele vai lá, ele vai montar aquela coisa toda, ele vai te entregar vício de pilotagem, tá? Então nessa fase eu queria que você comigo observasse os comportamentos de risco, tá? Porque existe razão para as coisas. Saiba disso. Aqueles cones ali não são aleatórios, tá? Queria mostrar um negócio para vocês. Eu falei que eu ia mostrar, às vezes eu falo, vou mostrar, não vou mostrar, mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar um dos meus manuais, dos Estados Unidos, ao momento de revelação. Um dos meus cursos lá fora, especialmente o curso de instrutor policial, um curso ministrado pela Northwestern, curso muito famoso, lá vai eu, e aí eu trago os manuais, não é brinde, faz parte do negócio, né? Você recebe os manuais de operador, de instrutor, o manual do LEO, o manual do Precision Maneuvering, você recebe manuais, tá? Eles têm esse cuidado de entregar manual, porque eles sabem que você vai ensinar, e eles te credenciam para isso, eles falam, não, vai lá, ensina mesmo, porque a gente tem que estar vivo, a gente tem que fomentar esse tipo de coisa, né? E aí, um dos meus manuais, eu tenho 6 manuais. E eu trato isso a 7 chaves guardada no meu cofre, porque é o meu repositório oficial. E toda vez que eu tenho dúvida, toda vez que eu estou lá em dúvida de alguma coisa, eu volto para a base. Eu volto para o GPS, né? E os meus GPS são os meus manuais de instrutor e de operador, tá bom? Instrutor e operador policial, tá? Esse aqui é um dos manuais, ó. Vou mostrar para vocês. Não é só uma etiquetinha não, ó. Tá vendo aí? Police Motorcycle Instructor Manual. Tá aqui, ó. Ó. E olha a largura desse negócio. Tá. E aí, pessoal, olhando página a página, exercício por exercício, fundamento por fundamento, né? Eu vou até abrir uma página para vocês. Ele está todo em inglês, eu não vou aqui ficar traduzindo. Mas o manual de frente e verso são muitas páginas, mas eu até marquei uma página. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. E eles falam, e é sempre a mesma coisa, né? Eles trazem o fundamento do aluno, eles trazem o fundamento do professor, eles fazem aquilo que o aluno vai avaliar, aquilo que você vai avaliar no aluno, aquilo que o aluno vai te avaliar, eles trazem aquilo que o aluno vai perder, aquilo que o aluno não vai entender e, principalmente, por que o aluno está fazendo aquilo. Então, por que você montou aquele cone? Deixa eu pegar um exercício básico do básico que a turma adora fazer por aí. Ó, olha isso. Olha que legal, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo aqui?
Slow, opa, deixa eu baixar aqui, Instagram, Facebook, Slow Cone Weave. Tá vendo aqui? Sabe o que é o Slow Cone Weave? É o slalom. O exercício mais simples que tem, porém de profunda importância. Tá? O slalom, um cone atrás do outro. Por que fazer slalom? Qual que é o fundamento técnico? O que eu vou ganhar em termos de segurança fazendo slalom? E aí, meus amigos, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas explicando o porquê de um slalom. Para que serve o slalom para você? Não é para você entrar e vencer o slalom e sair e falar: nossa, como eu tô bom. Né? Quais são as técnicas que você vai usar no slalom? O que você vai olhar? O que você vai usar? Que tipo de aplicação prática você vai ter na moto? Que efeito você vai ter? O que você está ganhando naquele momento? O que você está aprendendo naquele momento? E o principal, como aquilo vai ser usado lá fora, na rua. Como é que aquele treinamento que você está ali fazendo, tá usando, como é que ele vai se refletir na rua? Como é que você vai usar aquilo na rua? Vocês podem imaginar um slalom de 7 cones, 7 cones, 7 cones alinhados com tamanhos específicos, e um dia eu vou ensinar vocês. Vocês vão ter acesso ao jeito certo de fazer o exercício, como é que monta e para que ele serve. Já já, espera, já já vai estar na mão, tá bom? Mas vocês podem imaginar que um exercício tão simples, com cones perfilados, tenha 6 páginas de explicação. Não é um negócio, no mínimo, curioso? Não é curioso você... E não é preocupante você ir lá, pagar um curso, se colocar um dia inteiro, ir para o sol, e começar a enfrentar os cones e não saber o porquê que você está fazendo aquilo? Sabe por que você não sabe? Porque o seu instrutor não sabe. O seu instrutor ou facilitador não sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele simplesmente montou o cone na sequência, perfilou os cones e tudo mais, pegou medidas da cabeça dele e cada vez mais ele vai querer te apertar as medidas porque ele quer mostrar para você que ele sabe e ele quer mais treinar na sua frente do que fazer você aprender aquilo. E quando você aprende aquilo ali, quando você chega ao ponto de aprender alguma coisa, ele não te fala por quê. Ele não te fala para que você vai usar. Meus amigos, para quem chegou agora, um dos manuais, ó, eu acho que tem umas 200 páginas aqui. Só de exercício, nesses manuais, a gente recebe muitas páginas. Muitas páginas. Eu tenho manuais aqui que tem 365 exercícios, ou seja, um exercício para cada dia do ano. E aí, pasme. Nossa, se eu colocasse a mão nisso, eu ia montar um monte de circuito. Sabe por que você não vai colocar a mão nisso? É você que quer fazer desse jeito, montar um monte de circuito? Porque você não vai saber explicar para que serve cada um. E como você não vai saber explicar para que serve cada um, você vai gerar mais dúvida, mais conflito e mais vício no teu aluno. Né? Não faça isso. Pare com isso. Pare com isso. Vá leve com isso. Ou se você vai nessa parada, né, explique para o teu aluno que você está preparando ele para um treinamento, porque você quer competir, mas sem... não brinca com a vida. Não brinca com a vida. Tá? Porque você não sabe para que serve isso. Você não sabe qual é o fundamento disso. Lá fora. O que ele ativa. O que cada exercício desse ativa. Vocês já pararam para pensar? Não é só técnica não, hein? Não é só técnica fina, controle, postura corporal. Né? Nada disso. Nada disso. Esse exercício ativa certos comportamentos fisiológicos que fazem você, de fato, ficar seguro na moto. Eles servem para isso. Para ativar, quando você sai dali, certos comportamentos mentais e fisiológicos que, de fato, fazem você ficar seguro na moto. Né? Você não sabe disso. Você vai lá e simplesmente se mete no meio dos cones. Tá? Pessoal, cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Bom, terceira fase.
Terceira fase, para que afinal serve cone? Eu já dei um spoiler rapidinho, mas os cones servem para algumas coisas. Então, a primeira coisa do cone, que, de novo, nada contra, eu respeito, o cone serve para te treinar para competição. Né? Então, vamos lá. Eu vou assumir que eu acho que tenho alguma habilidade e tudo mais, e agora eu comprei um curso e eu vou lá treinar porque eu quero competir. Né? Então, eu entro lá, tem aquele montanhada de cone e eu quero competir. Você realmente quer competir? Você vai colocar teu dinheiro para fazer um treinamento porque você quer competir de cone? Né? Pontua isso. Né? Coloca isso lá nas tuas métricas de aprendizado, na tua curva de aprendizado. Né? Eu quero realmente fazer um treinamento que o instrutor, o facilitador me exige uma perfeição técnica nos meios dos cones, porque eu vou competir? Bom, se for isso, nada contra. Tá tudo certo, vai lá, eu vou te aplaudir, eu vou filmar você, eu vou falar, nossa, que legal, para dentro desse ambiente confinado ele tá indo bem, ótimo, é isso. E eu vou partir do pressuposto que você já domina as técnicas de segurança, não dos cones, né? Mas eu vou partir do pressuposto que você deu um passo a mais e que você domina as técnicas de segurança fora do ambiente de cone. Né? Você está lá naquele ambiente fazendo treinamento e você domina as técnicas de segurança fora do ambiente de cone. É isso, tá bom? Então, cone serve na essência para você, se você quiser ser um competidor. Então, você vai lá treinar com cone para você participar de competição de moto habilidade. Se você perguntar opinião pessoal, qual a sua opinião pessoal sobre isso? Eu vou dizer para você que essas competições são bonitas, são lindas, plasticamente falando, e não servem de nada. Porque eu não penso nisso. Eu não penso nisso. De fato, de verdade, de coração, eu não penso nisso. Tá bom? E olha, eu até teria, até pela minha formação, e até por ter trazido isso para cá, eu até teria muita condição de ir numa competição dessa. Ir lá e ficar. Mas depois de um tempo você entende que moto de fato é perigoso, moto mata, e aí você quer colocar todo o esforço, cada pelo, cada energia, cada ponto do teu conhecimento para salvar as pessoas. Então eu não me preocupo com isso. Né? Não venha fazer curso comigo se você quer competir nos cones. Esse lugar não é, isso aqui não é teu lugar, pode ir embora. Tá? Então você que está assistindo, que veio para ver se eu ia falar mal de quem assiste, de quem faz cone, não estou falando não, tá? Eu acho muito legal, muito bonito, mas não me interessa, tá bom? Então se você quer aprender aqui a fazer competição de cone e não sei o que, esse lugar não é para você, pode ir embora. Tá bom? Aqui não, aqui não. Aqui a gente vai falar sobre que tipo de prazer que eu posso ter na minha moto, como é que eu posso usar a minha moto com prazer, como é que eu posso dominar a minha moto de fato, como é que eu posso fazer a leitura do trânsito que eu preciso fazer para que eu continue usando minha moto como tem que ser usada e principalmente para que eu volte vivo para casa. É para isso, tá? E aí, pessoal, eu tenho uma coisa engraçada para contar para vocês que eu fiquei sabendo, né? E a pessoa vai até documentar para mim. E não é o primeiro não, tá? São vários. De alunos que saem de treinamentos de instrutores que colocam aquela chuva de cone, aquela coisa, saem do treinamento, saem pilhados, porque fizeram cone, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sabem frear direito, não sabem fazer uma curva apropriada, não sabem se posicionar, não sabem ativar sistemas variados fisiológicos que fazem você dominar a moto, e eu vou contar para vocês um dia, não agora. E aí se acidenta na saída do treinamento, metros ou quilômetros depois do treinamento, se acidenta. Eu tenho relatos documentados, o cara acabou de sair do treinamento, saiu, acelerou, pegou a avenida, não sei o que lá, e se acidentou, quase morreu. Quase morreu. Não foi um, não. Eu tenho 6 relatos de alunos. E que se não foi na hora, foi depois. Foi depois, foi dias depois, foi final de semana depois, foi coisa assim. Sabe por quê? Porque muitos desses treinamentos criam a falsa sensação de domínio e habilidade da moto. Isso não te prepara lá para fora.
fosse assim, você iria lá no Detran tirar sua carta, né? Tem um monte de cone lá, você faria aquele circuito ruinzinho, aquele circuito porco, assim dizer. E no minuto seguinte o cara te coloca no A23 de Maio aqui em São Paulo, que é uma avenida absurda, quem não conhece, enfim, e você quase morre na avenida. Mas por que eu quase morro na avenida? Eu acabei de fazer treinamento com Detran, com um monte de cone, não sei o quê. Agora se coloque na postura de alguém que comprou uma moto, tem uma moto de alta cilindrada, de média cilindrada e até de baixa cilindrada, e vai lá e compra esse tipo de treinamento, né? Que não fala de segurança, mas o foco e o enfoque total do treinamento é fazer você passar no meio dos cones, né? Cuidado, cuidado. Basicamente é o que eu tenho para dizer para vocês. Cuidado, tá bom? Pessoal, o cone, além de servir para competição, ele serve para a principal função dele. O cone nasceu para isso. Ó, presta atenção. O cone serve para exercitar um método. Ó, põe isso na cabeça. Cone serve para exercitar método. Então você vai, se matricula num curso, vai treinar. A primeira coisa que você fala para o instrutor é qual é o método, só para eu entender. Ele vai até dar um somebody love para você, ele vai falar de um método assim, assim, assado, que ele aprendeu, sei lá, com fulano, e é legal que você cheque depois, né? Assim como eu contei a história do instrutor que falava do fulano lá fora e não tinha nada do fulano. E aí você fala, bom, se é um método e você está me ensinando, ele tem um resultado direto, medível, que é que existe essa palavra, e no mínimo auditável, né? Eu posso auditar esse método da seguinte maneira. A primeira parte para auditar esse método é por que eu estou fazendo isso? Para que isso, esse exercício, baseado no teu método que você colocou aqui, pediu para que eu fosse aplicar nesse exercício, para que ele serve? Como é que eu vou ficar seguro na moto? Para que eu vou usar ele no dia a dia? Pergunta isso. Vai lá. Faz esse favor para mim. Né? Vamos olhar, vamos se debruçar em cima do método. Né? Cone serve para exercício de método. Se você não tem método, o cone não serve de nada. É duro falar isso, mas é verdade. Cone serve para exercício de método. Se você não tem método, você simplesmente está passando no meio dos cones. Não sabe para que aquilo vai servir. E o pior, você vai herdar vício e isso vai te derrubar. O cone vai te derrubar? O cone vai te derrubar. Cuidado com ele, tá bom? É isso. Afinal de contas, pode me responder aí. Ou pensa você, o que você quer quando você vai andar de moto? Né? Além de curtir a moto e tudo mais. Na ponta, você quer voltar para casa. Isso te remete à segurança. Você quer estar seguro na moto. Como é que você vai estar seguro na moto se você está fazendo algo que você não sabe para que é? E eu contei dos alunos que se acidentaram após o treinamento. Eu até tive aqui relato, né? Tive relatos também. Eu tenho muitos relatos pessoais. Pessoal, eu tenho relatos de facilitadores variados do mercado. Eu tenho relato de alunos que realmente se acidentam no meio do treinamento. Faz sentido. Faz sentido você comprar um treinamento de segurança e você se acidentar no meio do treinamento. Não é um negócio muito louco? Eu não sei o que a turma tá com isso na cabeça. Eu nunca vi um negócio desse. Faz sentido você se arriscar num treinamento que é para ser de segurança, você colocar a tua vida em risco porque você executa certos movimentos sem um fundamento técnico, sem saber para que aquilo está sendo feito. Não faz nenhum sentido. E de novo, para quem chegou agora, enfim, para quem está ouvindo, eu gosto de ser repetitivo, nada contra. Nada contra, você gosta, ótimo. Vá lá, faça, porque é muito legal, é bonito de se ver. Mas, pessoal, sobretudo, eu acho que é um ponto legal para você percorrer, né? Eu acho que é um ponto bom fazer treinamento, se aprofundar nos cones, quando você já domina a base. Você domina a base? Você sabe fazer a leitura, você sabe ativar os sistemas necessários para conduzir a moto com proficiência. Se você já sabe, beleza, vai lá treinar com os cones, vai lá fazer motabilidade, vai fazer o que você quiser. Se você não sabe, palavras duras no momento oportuno, você vai morrer. Principalmente se você achar que aquilo ali que você está fazendo, com essa falsa sensação, vai te trazer segurança. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E cuidado principalmente também para não herdar os vícios do teu instrutor. Cuidado para não herdar os vícios dele.
dessa história, né, eu recebo esses vídeos e tudo mais, eu comecei a ver um monte de aluno que passa a se comportar nesses treinamentos usando as mesmas coisas que o instrutor está usando. Eu vejo aluno usando um coquinho, um capacete proibido. Eu vejo aluno usando nada, uma camiseta, sem luva, porque o instrutor repete aquilo. Isso é muito importante, né? Mais uma função de um instrutor que o facilitador não faz. O instrutor cria, através do poder do exemplo, bons hábitos. Teu instrutor está fazendo de capacete e coquinho, sem jaqueta, sem luva, com calçado não apropriado, capacete aberto, falando. Que tipo de hábito é esse? Da falsa sensação que esses treinamentos trazem para você, né? Então, muito cuidado. Dá uma olhada com calma, com cautela, observa o que aquele treinamento que você acabou de fazer traz para você. O que você sentiu quando você fez aquilo? Você mais penou do que você dominou? Eu posso montar um monte de cone. Eu monto. Todos esses que estão aqui, ó, e mais os meus 8.000 amigos que passaram comigo, eles sabem como é meu método, né? Eles sabem que eu vou lá e pego no braço, literalmente. Eu pego do lado, eu ando junto com você. Eles sabem que eu vou te dar uma razão e você vai conseguir fazer o cone. Você vai conseguir fazer o cone. Mas eles sabem que vai ter um fundamento para você fazer o cone e, sobretudo, eles sabem que ele vai poder usar aquilo lá fora, né? Agora, quando eu não dou esse fundamento, eu te dou uma falsa sensação de habilidade. Habilidade que você não tem. Põe isso na cabeça. A habilidade que você está aprendendo. Nós somos eternos aprendizes no meio de moto. Habilidade que você ainda não tem. Cuidado. Você vai sair dali. Eu vou usar uma frase de um treinamento meu que eu fiz lá na Rocan. Uma turma que congregou Rocan, RPM, congregou os batalhões de Osasco, congregou a GCM, congregou dois instrutores da Polícia Militar do Estado do Paraná, o pessoal veio de Curitiba para cá, congregou Força Aérea e Polícia Civil, né? Foi um grande treinamento de operação que a gente faz. É um treinamento que dura uma semana, tá? E eu lembro de um cabo que estava lá no treinamento e ele estava lá todo pilhado, tal, não sei o que, não sei o que. E o tenente falou assim, não liga não. Ele acabou de sair de um treinamento de cone, né? E ele tá aceleradão. A gente já falou para ele que qualquer hora dessa, ele vai cair e vai se machucar. Mas deu um minuto, numa aula de curva, ele caiu e caiu feio. Ele caiu e caiu feio. Cone te dá a falsa sensação de habilidade. Sensação é essa que no meio do trânsito você não domina, você não tem. Pelo simples fato, né? Quem te deu o exercício, quem te aplicou o exercício, não te mostrou por que foi feito, não ativou o que tinha que ativar e não te deu o caminho para que você sozinho consiga ativar. Você sabia que eu consigo te ministrar algumas coisas sozinho? E você vai pegar teus coninhos, vai colocar embaixo da sacola, na mochila, vai lá e vai praticar sozinho e vai conseguir ativar. Pelo simples fato de eu te dizer por que as coisas são assim. É isso. Deixo vocês por aí, pilotem com segurança. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.